O mestrado profissional, ele tem como diferença do mestrado acadêmico o fato da produção de um produto educacional. Ou seja, além da dissertação, né, que é todo aquele projeto de pesquisa, todo aquele texto, que é a monografia, tem também um produto educacional, que é uma aplicação prática que você vai desenvolver a partir da sua pesquisa. Então, se você faz uma pesquisa relacionada, por exemplo, à estética, como alguém comentou aqui, acho que foi a Elisama, como eu vou fazer uma aplicação que contribua para a educação por meio da estética, né? Então, a partir da sua pesquisa, você vai precisar de um produto que seja aplicável na prática. Então, por isso que é um mestrado profissional. A outra pergunta muito comum é se precisa do currículo Lattes antes da seleção do próprio PT. E a resposta é que não. Você pode fazer, né, o currículo Lattes depois, mas nada impede que você faça antes e já comece a alimentar ele, né? Já comece a inserir seus dados. Eu acho que a maior preocupação é o estudo do referencial teórico. Eu acho não, eu tenho certeza. É importante isso que eu estou falando, não é assim, a gente se preocupar com currículo, já ir construindo, já ir... Mas, gente, leiam bastante, concentra na leitura. Eu sei que está sendo difícil agora, né? A gente está aí em tempos de coronavírus, mas tente fazer as coisas que você ama, porque isso vai te dar força para a sua leitura, que é uma coisa que te exige mais. Porque às vezes você vai para a leitura, mas está cansado, começa a ter sono, né? Então tenta fazer as coisas que você gosta para que você possa ir para a leitura com mais entusiasmo. Isso é muito importante, ainda mais em tempos de quarentena que nós estamos vivendo agora, né? Outro comentário, Nayara, é da Laís, né? Que falou que haja muito preconceito e que há muitos grupos de estudos fechados, né? Que nunca deram oportunidade. Uma das leituras da bibliografia, que é da professora Elza Peixoto, é a interdisciplinaridade e análise da produção científica, e ela vai fazer um resgate de vários autores, né? Aí o nome do capítulo vai ser Debate Acumulado. E aí vai trazer a Cecília Minayo, né, que é da metodologia da pesquisa, que é bem voltado para a saúde, vai trazer o Wilton Japiaçu, o George Gusdorf, e vai trazer o Schwartzman e o Carlos Freitas. Esses autores, principalmente o Carlos Freitas, ele vai fazer uma grande crítica às faculdades de educação, justamente nesse sentido aí que você falou do mestrado e do doutorado. Por quê? Ele vai dizer com essas palavras no texto, quem está estudando a bibliografia já deve ter lido, que ele vai falar que existe uma forte departamentalização, departamentos muito fechados, departamentos que são grandes feudos. Tem um professor que acaba assumindo a dominação daquilo ali e parece que todos que estão dentro desse grupo ficam muito fechados. Então fica uma linguagem muito específica, é muito inacessível para quem está de fora. E aí a interdisciplinaridade é uma das formas de tentar romper essa barreira, né? Para que, por exemplo, todos esses conhecimentos de um mestrado, de um doutorado, não fique tão restrito a uma bolha e possa ser socializado, né? Compartilhado. Justamente. E assim, o quanto é bom quando a gente se sente acolhido no espaço. Eu, por exemplo, eu só tenho a agradecer a instituição que eu estudei, que é uma universidade que acolhe mesmo as pessoas. Isso existe, tá? Às vezes as pessoas parecem que... muita gente não consegue nem acreditar que isso existe, mas existe, gente. Eu sou a prova disso, de que eu cheguei lá, eu não sou... de Minas Gerais, e quando eu cheguei, mesmo sem conhecer ninguém, e eu tentei conversando com professores, e tem professores que têm uma sensibilidade muito grande, que olha a força de vontade do aluno, e isso me trouxe aí ao doutorado, e agora eu concluí o doutorado. Eu queria também falar, Paulo, de alguns desafios. Eu quero comentar com o pessoal os desafios, tanto do curso de mestrado quanto do doutorado. Desafios que você viveu, né? É legal falar disso. Bom, eu enumerei aqui alguns desafios, e o maior deles, o primeiro que eu quero comentar, é a questão do se manter no mestrado e no doutorado, questão do dinheiro mesmo, sabe? Porque a gente tem essa vontade de estudar muito forte, e no meu caso, o meu mestrado, eu consegui uma bolsa, mas eu precisei aí da ajuda da minha família,
porque eu não conseguia me manter somente com a bolsa. E essa ajuda não foi grande. Então, eu tive que me abdicar de várias coisas, né? Para eu conseguir cursar o mestrado e doutorado. Mas eu confesso que valeu a pena, sabe? É um desafio? É. Né? A gente tem que deixar várias coisas aí. A gente tem que, de fato, se privar. Mas eu sou prova de que a gente realmente consegue. Não vem de uma família rica, né? E aí, eu com meu esforço e me privando de várias coisas, hoje eu sou uma doutora em educação. Isso, para mim, eu tenho certeza que eu sou exemplo para várias pessoas. Outra coisa que é um desafio muito grande é a questão de participar dos eventos. Os eventos, muitos deles, a inscrição é muito cara. Tem inscrição para participar de evento que é R$100, R$200. Isso daí, para quem não ganha um salário alto, isso daí não é fácil ficar participando de vários eventos. Então, esse foi um desafio muito grande para mim, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí, o que eu fiz? Depois que a gente entra na faculdade, a gente pode tentar ajuda de custo. A universidade, os institutos, eles propiciam isso, a ajuda de custo, né, para os estudantes. Tem essa possibilidade. Eu não sei no Instituto Federal, mas eu acredito que sim, porque são federais, né? Tem a mesma proposta. Deixa eu só te responder, Nayara, porque essa é uma pergunta muito comum. Se o mestrado ProfPT, se ele oferece bolsa, né? E no caso, o ProfPT, o programa, ele não oferece bolsa, certo? Mas isso não impossibilita, como você disse, que o aluno, ele pleiteie bolsas da CAPES, né? Bolsa que os próprios institutos federais eles proporcionam. Então, o programa, na verdade, nenhum programa oferece bolsa, né? O mestrando que precisa se candidatar a alguma seleção de bolsa. Por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu não entrei com bolsa, não existe isso, sabe? O que aconteceu foi que eu tentei a bolsa depois, porque tem um processo seletivo de bolsa, aí eu tentei esse processo seletivo e eu consegui ser bolsista. A bolsa do mestrado, valor R$1.500. Do doutorado, R$2.200. Na do doutorado, eu fiquei numa lista de espera. Eu era a 10ª. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando e cursando doutorado, sabe? E tinha que fazer as disciplinas, mas eu consegui organizar na escola, porque tem um dia que é o dia de que você fica em casa, mas no planejamento, e aí eu conseguia ir para a universidade para fazer as disciplinas. Outro desafio que eu queria comentar aqui com o pessoal é sobre a questão da concentração, sabe? Assim como a gente tem, às vezes, dificuldade em concentrar para a prova, né, para prestar a prova, quando a gente também está escrevendo a nossa dissertação ou escrevendo a nossa tese, a gente também tem dificuldade de concentração. O que me ajudou foi fazer as coisas que eu amo e estar do lado das pessoas que eu amo. É claro que, como eu disse, eu tive que abdicar de muitas coisas. Tinha dia que 2 horas ou 3 horas da manhã eu estava lendo para no outro dia acordar cedo. Mas é que o curso pede isso às vezes, sabe? E a gente também fica curioso, não vou mentir não. Porque tinha umas leituras assim que eu falava, gente, eu quero terminar isso logo, sabe? E que eu sabia que ia me ajudar para a escrita. Então, é um desafio muito grande essa questão da concentração. E outra coisa que eu não quero deixar de comentar é a questão da aceitação das pessoas. Muita gente acha que cursar mestrado e doutorado não é um trabalho. E pelo contrário, até essa semana vai ter uma live, eu queria convidar todo mundo, semana que vem, desculpa. A live vai ser na quarta-feira, 5 horas da tarde. E o tema é o seguinte, adiantando para o pessoal, você só estuda? Não, vírgula, trabalho na pós-graduação, porque desenvolver uma pesquisa é trabalhar. E muitas pessoas têm uma discriminação muito grande com quem faz mestrado e doutorado, tanto que como eu terminei o doutorado bolsista e eu não podia trabalhar, porque por ser bolsista, Paulo, o meu programa exige dedicação total. E aí eu não podia trabalhar.
E aí as pessoas achavam que eu não trabalhava. Gente, mas eu tinha que ir para a UFO. Ia dormir mais de 2 horas da manhã. Isso mais porque eu gosto de ser noturna. Eu sou mais noturna. Eu não tenho facilidade com acordar cedo. Então eu aproveitava o meu momento. E isso é importante. Eu aproveitava os momentos que eu conseguia concentrar mais. Porque eu me desenvolvi, conseguia escrever, isso é legal. Isso daí é uma coisa que me ajudou bastante. Eu sabia identificar qual era o horário que eu conseguia me concentrar mais. Mas é isso, eu acho que o último desafio que eu queria citar é a questão da aceitação das pessoas. Mas tem esse desafio? Tem, mas tem proposições. E é o seguinte... Crítica, várias pessoas vão nos fazer, várias. Nossa, você está prestando mestrado para quê? Nossa, você quer fazer esse mestrado profissional, como é o caso do Prof. EPT? Para quê? Você acha que isso vai acrescentar alguma coisa? Olha só, profissionalmente falando, é claro que as conquistas elas vão vindo aos poucos. Ninguém conquista tudo da noite para o dia, mas a gente tem um respeito maior, sabe? E quando a gente tem conhecimento, a gente se torna um sujeito mais crítico e a gente vai à luta, sabe? Se fosse em tempos anteriores, eu vou dar um exemplo mais nada a ver, mas que só para o pessoal, chegou uma multa aqui, né? Um dia desses para mim, e aí para poder fazer o recurso da multa, eu tinha ter leituras sobre isso te ajudam a ir lá e montar o recurso. Eu sentei, montei o recurso e consegui. E a mesma coisa é cursar um mestrado ou um doutorado, porque o conhecimento, essa bagagem que a gente traz, isso nos ajuda muito profissionalmente falando. A gente tem uma maior articulação nas ideias, a gente fala mais, a gente se impõe mais. O conhecimento é tudo. Eu digo que mais vale o conhecimento do que o dinheiro, sabe? Porque quando você tem conhecimento, você conquista as coisas. Agora, quando você tem um dinheiro e não tem o conhecimento, pode ser que você coloque tudo por água abaixo. Então, essa é a minha dica, que nós temos desafios sim, mas tem mais proposições do que desafios, e eu sou prova de que, como eu mesmo disse anteriormente, eu não sou de uma família rica, e com o meu esforço, com a ajuda da minha família, do jeito que eles conseguiram, eu fui levando as coisas e hoje eu sou uma doutora em educação, né? Maravilha. Nayara, pegando o gancho que você falou, na questão que no seu caso, você tinha que ter dedicação exclusiva, né? No mestrado? Isso, mas eu tô acompanhando aqui os comentários. Eu consegui a bolsa, né? Mas eles estão perguntando aqui, acho que a Ana Paula, se você tinha outro trabalho além do mestrado. No caso, por lei, não podia, né? Então, é assim, ó. Os programas... cada programa tem a sua regra, digamos assim, sabe? Mas quem é bolsista, se você estiver trabalhando na área específica, pode ser que haja aí um consentimento do programa de pós-graduação. Você alinha junto com a sua orientadora, mas no meu caso, o programa, a gente até assina um termo, porque a gente não pode trabalhar nesse período, mas isso é a realidade do meu programa. Cada programa é de uma forma, né? No caso, né, o Prof. EPT, no caso, não tem dedicação exclusiva. Aí uma das perguntas no comentário foi se é possível conciliar o trabalho com o Prof. EPT. E sim, o formato do Prof. EPT, ele foi pensado, né? Muita gente vai discordar, mas ele foi pensado de forma a atender o máximo de pessoas que trabalham durante o dia. Diferente dos outros mestrados, que a aula é dia de segunda, quarta, quinta, sexta, manhã, noite, dependendo da disciplina, o Prof. EPT, ele busca concentrar o máximo. A maioria dos institutos acontece apenas na sexta-feira. Alguns institutos dia de quinta, dia de sexta, tem outros que fazem quinzenalmente. Então, é possível conciliar o trabalho e estudo no Prof. EPT? E a resposta é que sim, certo? Você consegue trabalhar e você consegue lidar também com o mestrado, né? Muitas vezes a pessoa pensa que o mestrado é um bicho papão, e na verdade não. Você conseguindo se organizar, você conseguindo se planejar, tendo o apoio dos seus colegas, tendo uma boa relação com o seu orientador, você consegue com certeza lidar bem e produzir, né, um produto educacional muito bacana. Verdade. Tem um pessoal perguntando assim, numa seleção... Só reforçando, Nayara.
Oi? O Jefferson, ele pergunta assim, numa seleção de vaga para docente, será o mesmo peso mestrado profissional acadêmico? Gente, não tem diferença. O mestrado acadêmico, ele só tem essa... Eu até fiz uma live essa semana passada com um professor que fez o mestrado acadêmico. E, gente, a diferença é que tem um maior abertura para quem trabalha, eles querem ajudar mesmo, de fato, essas pessoas que trabalham até as disciplinas. Ele diz que o curso colocou aos finais de semana, coisa que no mestrado acadêmico talvez não exista. Então, as pessoas não podem pensar que tem diferença, essa diferença, quando eu for contratado tem diferença, quem fez acadêmico vai ser contratado e o profissional não. Não, a gente somos iguais nessa situação. Não Isso. tem O diploma é de mestrado. Isso. Se é profissional ou acadêmico, o acadêmico vai voltar muito para a teoria. Isso. O mestrado profissional vai voltar para a aplicação do produto educacional. Mas outra coisa tem um grande peso, sim, né, na hora de fazer um doutorado ou numa seleção para docente. O diploma pode ser o mesmo, mas como é que foi a sua trajetória durante o mestrado? Se você publicou em ótimas revistas, se você fez uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa bem feita, isso vai ser pontuado lá na seleção. Diferente de uma pessoa que só cursou aquilo que foi o mínimo, só para ser aprovado, receber o diploma é um papel, né? Então, ser mestrado profissional ou acadêmico é o papel. Agora, a pessoa, se você publicou, se você fez uma pesquisa relevante, isso com certeza vai ser muito levado em conta. Isso mesmo. E outra pessoa perguntou também, a Aline Santos, ela pergunta o seguinte, é possível trabalhar e cursar o mestrado? Claro que sim. Posso mostrar aí o meu exemplo. Estando no doutorado, os 2 primeiros anos eu trabalhei em uma escola e cursei o doutorado. É possível. É claro que é uma correria danada, né? Mas todo mundo aí trabalha muito e é aquilo, a gente vê as duas coisas como um trabalho. Por isso que eu digo, tem aí essa questão da aceitação das pessoas de achar que não é um trabalho, e é sim. Então, eu tinha um trabalho de 20 horas, que era na escola, mais o trabalho do doutorado. Então, eu só não trabalhei, por exemplo, em 2 trabalhos, coisa que ia me sobrecarregar muito. No caso do Prof. EPT, por exemplo, a extrema maioria dos alunos do mestrado, eles são trabalhadores que trabalham expediente, né? Então eles buscam fazer algum acordo com o trabalho. Se é professor do estado, professor do município, consegue uma licença para afastamento de estudos. Então todo mundo tenta, né, daquele jeito. E aí a Glaene perguntou o seguinte, Nayara, ela reforçou, né, que às vezes o mestrado ele acaba sendo restrito para quando a pessoa precisa trabalhar e não tem um currículo dos sonhos, né? Já que muitos mestrados eles têm a prova de título. E apesar e aí vai para a seleção, e apesar de tudo que você faz, aquele que tem um currículo mais recheado, né, de publicações acaba na vantagem. E aí o próprio PT de título, certo? Também não tem entrevista antes da seleção. Ele é bem democrático nesse sentido. Você quer ser aprovado no Prof. PT, então você precisa fazer uma prova objetiva com 50 questões e apenas isso, certo? Então, não é preciso proficiência em língua estrangeira, não é preciso redação. No começo tinha, né? Agora não tem mais. Não é preciso entrevista e nem prova de títulos. Então você não precisa ter publicação antes da seleção. Mas aí outra pessoa perguntou, existe um mínimo de publicações depois de ser aprovado, cursando o mestrado? E na verdade não existe esse mínimo. Agora, as atividades do próprio mestrado, das disciplinas, vão exigir que você elabore sim os artigos e provavelmente você vai fazer juntamente com outros colegas seus, certo? Né? Normalmente o artigo é feito em colaboração, né? A Nayara deve ter já feito vários nesse sentido. Então, produção de artigo é natural no mestrado e isso não vai ser uma dificuldade sua, porque 2 disciplinas do mestrado é voltado, uma para metodologia da pesquisa e outra para seminários da pesquisa, que é justamente essa socialização dos artigos que você vai fazer.